E se eu falo a palavra herói, o que te vem à cabeça? Essa é a grande pergunta. Escreva no comentário qual a primeira coisa, qual o personagem, qual a primeira ideia ou a primeira história que essa palavra remete. Imagine que você está conversando com alguém sobre mitologias e você esquece o nome de um personagem. Aí você pede à pessoa que está conversando com você uma referência, algo que te lembre um herói. E aí você fala o seguinte: olha, esse herói, ele é o pai de todos os deuses. A pessoa diz, Zeus, na mitologia grega, e você, não. Um dos filhos é aquele que manipula o trovão. A pessoa vai responder na hora, Odin. Obviamente que é o pai de Thor. Mas não é esse que você está pensando. Você está pensando em outro herói. É aquele da criação do mundo. E alguém diz, Amon-Ra, deus egípcio. Mas não é esse também que você está pensando. A pessoa desiste, aí você lembra, Olodumare. Aí ela, assustadíssima, faz o sinal da cruz e diz, credo. Pois bem, essa situação ela é fictícia, só que ela não é uma situação incomum, uma situação que não é factível. Porque vocês perceberam uma coisa? A gente tem uma dificuldade muito grande em pensar heróis ou figuras divinas que não tenham a pele branca. É muito difícil a gente pensar num herói negro, num herói que não tenha os estereótipos daquilo que a gente chama de ocidental. Será um medo irracional dos negros, né, ou de pessoas não brancas, e principalmente pessoas que tenham poderes? Aí a ideia de herói, ela deve ser vista como uma ideia que descende das mitologias. É o semideus, o fruto da relação entre um deus e um mortal, a figura do herói, do salvador, a alegoria de alguém que se sacrifica pelos demais. E ser negro ou ser negra não parece ser compatível com tais expectativas. Sabe o que é engraçado nessa história toda? É que há estudos que afirmam que a palavra herói ela tem origem africana. O estudioso Gerald Massey atestou que a palavra vem do egípcio Maharu, que significa verdadeiro herói, típico guerreiro. A figura do herói em si é uma figura ambivalente. Ela reúne em si características, potencialidades como coragem, sabedoria, força física, mas apresenta também uma complexidade psicológica, social, ética, que configurariam uma fraqueza. E é justamente aí que o seu antagonista, o vilão, ele apareceria como uma forma de dar um equilíbrio nessa história. Ou seja, o herói é aquele que porta fraquezas. E é justamente no processo de superação de tais fraquezas é que o herói faz o seu caminho. Então vejam que todo herói, por mais que ele seja um deus ou um semideus, ele precisa carregar uma coisa que se chama humanidade. A humanidade, portanto, é que se define a partir das suas limitações. O herói também tem que ter limitações. O herói, portanto, se caracteriza por ser aquele que vence suas limitações. Sejam limitações essas históricas, pessoais, ou até limitações geográficas. As características de um herói, elas diferem nos períodos históricos, considerando-se que são frutos de anseios e valores das sociedades que os produzem. Então, cada sociedade tem um desafio. Cada sociedade tem os seus limites. E é justamente aquele que carrega essa limitação, mas que ao superá-la consegue redimir todo o seu povo, este é o herói. O herói está inserido na ideia do mito, portanto. A narrativa cuja função principal, e vejam só que importante, não é explicar a realidade, mas auxiliar o homem a se adaptar psicologicamente ao mundo e às suas próprias limitações. Por exemplo, falando agora da mitologia grega, o mito de Teseu e o Minotauro, que é um mito que busca explicar as vontades humanas. Agora eu quero que a gente volte para a situação que eu coloquei logo lá no início, a historinha que eu comecei contando no início. E aquela história é apenas uma das coincidências, entre tantas outras, que existem nas diversas mitologias. Clyde W. Ford tem duas teorias para explicar esse fenômeno, ou seja, esse fenômeno da coincidência dos mitos, apesar de tão distantes, povos tão diferentes, tão diversos, com desafios tão
tão distintos, o que explicaria, portanto, essa coincidência entre os mitos? Então, o Clyde W. Ford tenta explicar isso a partir de duas chaves, né? A primeira justifica essa coincidência pelas viagens, comércio, trocas entre os povos. Isso explicaria essa coincidência entre os mitos, porque os povos, de alguma maneira, partilham um destino comum. E a segunda explicação oferecida por Ford é que os mitos, segundo ele, se parecem porque os elementos essenciais são os mesmos, como vida, morte, prazer, dor, os grandes mistérios e a inevitabilidade da vida e também da morte. Mesmo distantes, os povos são iguais em suas angústias e questionamentos. É isso que a antropologia estuda, inclusive. Então, se a trajetória é sempre a mesma, por que ainda insistimos em um único rosto de herói? Essa justificativa da origem simultânea, ela se encontra com aquilo que Jung apontou para a ideia de que os mitos habitam o que ele chamava de inconsciente, o que ele chama de inconsciente coletivo, sendo desejos representativos de uma sociedade inteira. Sendo assim, os personagens, os arquétipos na linguagem junguiana, aparecem tanto na esfera pessoal quanto coletiva e são constantes através do tempo e das diferentes culturas. Se você já leu alguma coisa sobre roteiro, já leu alguma coisa sobre cinema, com certeza você já ouviu falar no livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e do monomito ou A Jornada do Herói. Para você que não ouviu falar, se trata de um estudo realizado por Campbell que identificou um padrão nas contações dos mitos ocidentais. Ou seja, os mitos ocidentais, eles têm um padrão, eles seguem um padrão. E é justamente a identificação desse padrão que Campbell se esforçou para captar na sua obra. Esse mito do herói, ele consiste frequentemente em entender como forças externas impulsionam o protagonista a realizar uma série de movimentos no arco da sua história, da saída da sua normalidade até a volta a ela, passando pelo que a gente chama de aventura. Campbell publicou sobre esse padrão narrativo, esse livro é de 1949, e esse mesmo padrão é um padrão que se repete até hoje nos filmes, nas histórias em quadrinhos, que a gente pode encontrar em Star Wars, quando a gente pensa no personagem Luke Skywalker, Harry Potter, Os Vingadores, ou seja, todos eles fazem esse caminho muito bem identificado por Campbell, que é um caminho do herói, né? Ou seja, em direção à sua aventura, o que o leva a essa aventura e o que o leva a retornar ao seu ponto de partida. Os mitos, obviamente, eles podem evoluir, ser enriquecidos, empobrecidos e até mesmo desaparecer. Heróis ou vilões, assim, serão cartesianamente separados, né? Conforme o grupo a que pertencem. E é muito importante, numa história, essa divisão entre heróis e vilões. Pelo menos as histórias que são as mais tradicionais. Hoje nós temos histórias em que esse papel de herói e vilão é muito mais ambíguo, e tanto que se criou a expressão o anti-herói, né? Aquele que possui características tanto de herói como de vilão, são personagens mais complexos. Por exemplo, o Wolverine, Deadpool, né? Pegando personagens que são bastante conhecidos e bastante famosos. Mas vejam que muitas das histórias de super-heróis têm inspiração em deuses da mitologia ocidental, ou da mitologia que foi apropriada pelo Ocidente e foi chamada de ocidental. É importante que se diga isso. Esses heróis reúnem em si os atributos de semideuses atualizados na versão do que chamamos de superpoderes, como fruto de seu tempo. Os super-heróis dos desenhos animados, das histórias em quadrinhos, por exemplo, encarnam o bem e a justiça, assumindo o papel de nossos protetores imaginários, em um mundo moderno cada vez mais caracterizado pela violência física e simbólica. Mas de que adianta a força se não há ética para a sua aplicação? Qual é a linha que divide o ato heróico do ato desastroso? E é importante acrescentar algumas questões que acredito que são bastante interessantes e importantes para se pensar
essa distinção entre o uso dos poderes pelos heróis, pelo que receberam. Em geral, os poderes eles têm fontes diversas. E vejam que isso é interessante para se entender como os heróis se adaptam ao seu tempo. Geralmente os heróis, a fonte dos poderes, vem de magia, vem do fato de que eles possuem alguma distinção biológica muito diferente, vem da ciência e da tecnologia. Então os heróis, geralmente os poderes, eles são o resultado dessas vantagens que são dadas aos heróis e aos vilões, mas o que os separa de fato mesmo é a forma com que usam esses poderes e a maneira com que eles pensam a respeito das possibilidades do uso de tais poderes, ou seja, os dilemas. O herói é aquele que tem dilemas. O herói é aquele que possui dramas pessoais e que o fazem questionar, inclusive, o porquê aqueles poderes lhe foram atribuídos. Esse é um clássico do herói, o herói em dúvida. A gente pode ver isso em Matrix, né, como vê o Neo, né? O Neo ele duvida dos seus poderes. Então o seu caminho do herói é justamente esse. É justamente assumir essa condição daquele que vai salvar a humanidade, coisa que ele duvida logo no início do filme. A gente pode ver o quanto ele duvida e como todos os filmes contam o modo com que o Neo ele assume essa responsabilidade e ele faz o retorno triunfante, né, e ao mesmo tempo trágico para a sua condição original. Porém, se a história é pautada nos mesmos elementos essenciais, nesses mesmos elementos que o Campbell identificou de maneira muito importante e brilhante, o que as difere de fato é a construção psíquica do herói, né, como a gente estava falando agora, né? Mas a pergunta é a seguinte: quais batalhas cada herói está enfrentando? A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, ela fez uma palestra no TED Talks em 2009, na qual ela abordou o que chamou de perigo de uma história única. Ela falou sobre o estranhamento da colega dela de quarto na universidade ao ouvi-la falar inglês com perfeição, sem imaginar que na Nigéria o inglês é o idioma oficial. E da surpresa por ela ouvir Mariah Carey, ou seja, uma nigeriana ouvir Mariah Carey causou um grande estranhamento, ao invés de ouvir o que poderia ser uma música étnica ou uma música tribal. O problema com estereótipos, vai dizer a Chimamanda, não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos, ou seja, o estereótipo ele não é uma mentira, ele é uma história mal contada, uma história incompleta. Chimamanda disse que seus primeiros escritos, por volta dos 7 anos de idade, tinham como personagem pessoas brancas, de olhos claros, que viviam na neve e comiam maçãs. Realidade muito distante da sua Nigéria, mas sua referência eram as histórias das princesas. A mudança aconteceu, segundo Chimamanda, com a descoberta da literatura africana. Meninas com a pele da cor de chocolate também podiam existir na literatura. Bem, vai dizer Chimamanda, eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia, mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que as pessoas como eu podiam existir na literatura. Uma fórmula única de contar história significa uma narrativa única? Se eu estivesse aqui no modelo pré-concebido das narrativas eurocêntricas, brancas, ocidentais, falando sobre heróis e mitologias negras, eu provavelmente estaria numa savana africana com uma fogueira na frente, segurando um cajado ou lança, teria uma pintura tribal no rosto, estaria vestido com pele de tigre ou leão. Quantos filmes você viu que desenhavam uma mesma imagem? Esse exemplo reforça a ideia da necessidade da pluralidade, senão ficamos presos a uma única história. E não conhecer várias histórias, ou achar que a nossa apenas é partir de uma dor, nos aprisiona e nos adoece. Ou seja, se nós achamos que a nossa história é apenas uma história que não tem complexidade, que se finda na dor e que se finda simplesmente naquilo que fizeram de nós, sem possibilidade de projetar possibilidades que estão inscritas na realidade, nós aprisionamos também as nossas possibilidades de pensar para além daquilo que somos hoje. Então, com isso a gente destaca o papel da estética, o papel também de criar novos horizontes que possibilitem também pensar em mundos que vão além daquilo que é dado, pensar no ainda não.
E aí eu quero citar Chimamanda de novo sobre os estereótipos. Chimamanda vai dizer assim: mostre um povo como somente uma coisa repetidamente, e será o que ele se tornará. Seguindo esse raciocínio, ela afirma que é impossível dissociar a história única do poder, compreendendo que os detentores de poder controlam, entre outras coisas, as narrativas. Narrativas que a gente pode chamar também de ideologia. Citando Ford, que nós já falamos no começo, o escritor Fábio Cabral ele diz que os mitos eurocêntricos alcançaram a dimensão de verdade metafísica em nossos imaginários. É isso. Por isso a representatividade deve ser entendida não apenas pela inserção de personagens negros nas narrativas, mas pela perspectiva da inclusão de sistemas de pensamento, cosmovisões, mitologias, imaginários, formas religiosas, modos de ver a ciência, entre outros, criados e desenvolvidos por povos não europeus, por povos não brancos, por povos africanos, por povos indígenas, por povos asiáticos. E aí a gente destaca a importância do chamado afrofuturismo. O afrofuturismo ele se propõe a romper com essa história única. E a história única entendida como uma história que é contada a partir de interpretações sobre o passado, mas uma história única sobre aquilo que é o presente. E olha que interessante, uma história única sobre aquilo que pode ser. O afrofuturismo, portanto, necessariamente, ao olhar para o futuro a partir de outras determinações e outras possibilidades, precisa olhar o passado, refazer e reconstruir o passado, olhar para o presente, tendo em vista novas possibilidades que nele se inscrevem, e isso projetar um futuro que ainda não aconteceu, mas que é possível a partir dessas novas formulações. O afrofuturismo, portanto, ele inclui perspectivas africanas, e é bom que se diga o seguinte: perspectivas africanas que não correspondem necessariamente àquilo que se diz sobre a África. Esse é o grande alerta de Achille Mbembe, inspirado em Frantz Fanon. A visão sobre África, sobre negro, ela está diretamente relacionada ao modo com que o colonialismo produziu as suas fantasias, seus delírios de morte sobre o que é a África. Poderíamos fazer o mesmo em relação à América Latina e o mesmo em relação à Ásia. Então vejam que o afrofuturismo ele busca reconfigurar o nosso imaginário a partir da projeção do futuro. Eu sou, mas eu não sou aquilo que o racismo fez de mim. Então vejam que, nesse sentido, é necessário incluir novas narrativas, novas perspectivas, novos sistemas de produção da verdade, ou seja, um novo mundo. Portanto, o afrofuturismo, ao se voltar para o passado, narrado nas mitologias com deuses, heróis, forças da natureza, ciência e tecnologia, o povo preto conquista o protagonismo. Essa perspectiva de beber na fonte é trazida pelo afrofuturismo, pensado como um movimento de recriação do passado, como eu já disse, transformação do presente e projeção de um futuro que ainda não. E aí, depois de tudo o que eu falei aqui, você pergunta: onde estão os heróis negros? As mitologias africanas, onde elas estão? Onde estão os roteiristas e quadrinistas realizando produções não baseadas nesse modo de se contar a história do mundo e, portanto, de produzir noções de verdadeiro, de falso, de bem e de mal, de belo e de feio, ou seja, a ética e a estética que são produzidos a partir deste mundo, que é o mundo que abrigou o colonialismo, que abrigou todas as formas de violência contra as populações que não se enquadram dentro de certos padrões produzidos pelo mundo europeu e pelo que se convencionou chamar de mundo ocidental. Essas histórias existem. Elas estão por aí. Elas estão sendo contadas todos os dias. E se não estão sendo contadas todos os dias, não quer dizer que não existam histórias que merecem e devem ser contadas. Mas a gente precisa fazer o esforço político, ético e político, de conhecer essas histórias. E é isso que modifica as nossas perspectivas em relação ao mundo. Infelizmente, a grande maioria
ainda não é lançada pelas grandes editoras, por óbvio, mas isso não impede que a gente consiga obtê-las. Na verdade, talvez você até consiga falar pessoalmente com quem faz, coisa que você não faria, por exemplo, com o grande Stan Lee, ainda que ele estivesse vivo. O quadrinista baiano Hugo Canuto criou o projeto The Orixás ou The Orixás, que mistura o legado das civilizações africanas e narrativas ligadas aos orixás, a linguagem dos quadrinhos. Inclusive ele recria de maneira muito interessante o traço característico do Jack Kirby. Suas histórias se situam no passado mítico, em que o céu, Orum, Olodumaré, olha o início do vídeo para você lembrar, e a terra, Aie, são um só. E os personagens não se reduzem a ser bons ou ser maus. Maniqueísmo presente em muitas narrativas com perspectiva ocidental. Por isso eu disse que nós temos que tomar muito cuidado quando nós associamos a mitologia grega ao que se convencionou chamar de Ocidente, porque na verdade a mitologia grega ela foi incorporada a uma narrativa de superioridade do Ocidente, sendo que é muito discutível se os gregos podem ser considerados o que no século XIX, quem conta isso pra gente é Eduardo Said, se chamou de ocidental, ou seja, no livro O Orientalismo ele vai dizer isso, como criou-se a noção de Ocidente e de Oriente justamente para possibilitar processo de dominação sobre os chamados povos orientais, que não se enquadram dentro da cultura ocidental. Vejam que o discurso conservador e até reacionário hoje procura resgatar essa mítica de uma cultura ocidental. Isso é uma invenção e que tem a ver com relações de poder. Então vejam que interessante, porque os heróis da mitologia grega, os deuses gregos, eles não eram também classificados entre bons e maus, eles estavam muito próximos dos homens e das mulheres, eles estavam muito próximos dos seres humanos. Então nós temos que ver também como a lógica do mundo capturou também as mitologias e colocando-as a seu favor, para justificar processos de dominação e processos de exploração. Agora eu quero citar também alguém muito importante que está fazendo um trabalho fantástico, que é o quadrinista Marcelo de Salete. Um trabalho premiado, elogiadíssimo, ganhador de prêmios importantes. Eu quero destacar aqui Angola Janga, Cumbi, Encruzilhadas, ou seja, em que ele já se destacava, no caso de Encruzilhadas, com o trabalho que fez com o personagem Jeremias, da Turma da Mônica, num quadrinho falando sobre racismo. Então, esses são alguns apenas de criadores que têm se destacado pelo fato de tentar subverter esse predomínio daquilo que se chamou de cultura ocidental e que invade de maneira devastadora os quadrinhos, que invade de maneira devastadora também os filmes, enfim, a cultura pop de uma maneira geral. Esse é o fim da jornada desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, se quiser acrescentar alguma coisa. Aproveite para compartilhar com os amigos. E antes de encerrar, eu queria citar um antigo provérbio africano que diz o seguinte: quando não souber para onde ir, olhe para trás e veja de onde você veio. A gente se vê no próximo vídeo.